instrumento do Senhor, que eu fale realmente aquilo que Ele quer falar nessa noite. E eu gostaria que a gente abrisse lá em Atos, no capítulo 13. Muito obrigada, que não falte anjos para servir. Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Atos 13, 1 a 3, também acredito que já está projetado. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque é a Tua palavra, Pai, que nós abrimos e nós sabemos que vamos escutar a Tua voz. Eu te peço, Deus, que o Senhor use, ó Pai, que o Senhor fale através e apesar de mim. E que possamos, ó Pai, ter em nossos corações local fértil e apropriado para que a Tua palavra cresça, germine e frutifique. Que em nome de Jesus, ó Pai, essa seja uma noite de decisão, de confronto, de consolo do Senhor. E que possamos, ó Pai, receber aquele alimento que nos dá sustento, ó Pai, para que possamos caminhar a nossa semana, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos é um livro que vem falando sobre a trajetória dos discípulos logo ali depois que Jesus ele morre, ressuscita, depois do ministério de Jesus. E nós vemos lá nos capítulos primeiros, né, quando eles estão aguardando a vinda de um personagem muito importante, que é o Espírito Santo. Então lá em Atos 1:8, está falando assim, ó, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Poder de quê? Poder para quê? Poder para que eles sejam testemunhas, para que eles, com a vida deles, e se necessário fosse até a morte, para que eles fossem testemunha daquilo que tudo que Jesus tinha ensinado. Jesus, nos 4 evangelhos, vem dando uma comissão para eles. Fala, olha, agora que vocês aprenderam de mim, agora que vocês estiveram comigo, que vocês foram alimentados, agora que vocês são meus discípulos, vocês precisam fazer discípulos. Então, discípulo faz discípulo. Em qual lugar? Aí ele fala, olha, vocês vão receber poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nenhuma região ficou fora do radar do Senhor, porque Ele é um Deus de todos os povos, para todos os povos, o povo que Ele comprou. E nós vimos hoje de manhã que esse povo é de toda tribo, língua e nação, como está lá em Apocalipse 5, e Ele também, quando na visão de João, ele vê realmente numa multidão povo de toda tribo, língua e nação. A promessa se cumpriu. Chegou o evangelho a essas pessoas. Lá na visão. Um dia será. Mas qual que é a responsabilidade hoje da igreja? Nós temos trabalhado então sobre essa perspectiva de um Jesus, o bom pastor, mas na verdade é uma obra do Deus todo. É uma obra do Deus Trino. É o Pai que separa o rebanho, o Filho que compra esse rebanho e o Espírito Santo que está trabalhando nesse rebanho. O Espírito Santo que aplica a obra da salvação, o Espírito Santo que concede dons a nós, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que nos ensina a orar, o Espírito Santo,
O Espírito Santo está no nosso meio, trabalhando em nós, trabalhando na igreja. E é justamente nesse contexto que nós estamos vendo os atos da igreja do Senhor através do Espírito Santo. Os atos do Senhor, do Deus Pai, de Jesus o Filho, os ensinamentos de Jesus e o Espírito Santo ali, moldando essa igreja para a honra e para a glória do Senhor. Foi uma igreja que não foi tranquila aí esse crescimento dela. Uma igreja que estava unida, uma igreja que teve a liderança ali dos apóstolos, uma igreja que Deus ia concedendo, e a gente vê lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 40, falando, olha, que eles iam crescendo, porque Deus ia acrescentando as pessoas. Eles tinham comunhão no partir do pão, nas orações, e Deus acrescentava as pessoas ali. Eles tinham a simpatia do povo, mas foi uma simpatia que não durou muito tempo. E logo ali em Atos 7, Estevão é morto e a perseguição acentua. O que era para ser um caos naquele momento, na verdade, foi usada pelo próprio Deus para tirar a igreja de paredes e colocasse a igreja em movimento. Hoje, nós somos fruto dessa igreja em movimento que aconteceu lá na igreja primitiva. Paulo se converte, aquele que consentiu na morte de Estevão, na verdade, depois ele vira um grande apóstolo. Um cara que de perseguidor passou a ser perseguido. Ele se converte 9 anos depois. Ele está aqui nesse texto que a gente está lendo, Atos 13. E dentro desse contexto, eu queria que a gente meditasse em alguns pontos, num tema que eu fiquei pensando, virei e falei assim, nós somos um rebanho, né? Mas nós somos um rebanho separado para uma missão. Queria que a gente saísse hoje daqui com esse pensamento. Realmente nós somos ovelhas, nós fomos resgatados para esse aprisco, mas nós somos um rebanho que está em missão. Que missão é essa? A missão do próprio Deus. A missão de Jesus Cristo. A missão do Espírito Santo. Essa missão não está desatrelada e o Pai não fez uma coisa, depois o Filho foi para um outro caminho e o Espírito... Não, é uma obra da Trindade e nós estamos nessa tarefa de completar essa obra, como igreja do Senhor, como corpo dele, como parte desse rebanho, certo? Então, eu queria que a gente olhasse de novo no versículo 1, e diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí vem falando o nome de algumas pessoas, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e Saulo. Aqui fala primeiro que tem profetas e mestres, e não só isso, era uma igreja que tinha uma diversidade étnica, tinha Lúcio de Cirene, e assim, muitas pessoas não tem um consenso sobre isso, mas fala de uma diversidade cultural que tem aqui. A gente tem Barnabé, que é natural de Chipre, um judeu. Nós temos Simeão, que era africano, uma vez que a palavra Níger, ela fala que é uma compleição escura, então ele era negro. Nós temos Simeão, que é o mesmo homem de Cirene, que levou a cruz de Cristo. Isso algumas pessoas falam. E aí tem um teólogo que fala algo assim que eu falei assim, gente, que maravilhoso. Ele observa que seria um fato maravilhoso que um homem cujo primeiro contato com Jesus foi levar-lhe a cruz e agora ele está levando a mensagem da cruz para as pessoas. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, eles foram transformados. O encontro com o Senhor não é como se fosse algo leve, não passa despercebido, mas é como se algo assim sobrenatural te acontece. Muda a tua história, muda a rota, recalcula aquilo que você estava fazendo. Se antes você estava numa direção, você começa a ir numa totalmente diferente, e é isso que significa mesmo a conversão. É você mudar a tua rota, mudar totalmente, não é mesmo? E aí,
Manaém, que tinha essas conexões com a corte, né? Fala que ele tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, então alguém ali que é da corte, do governo mesmo, e Saulo que era judeu, mas também era cidadão romano. E eu achei tão interessante, porque nesse final de semana nós tivemos lá no acampamento pessoas que eram de nacionalidades distintas. A nossa igreja é uma igreja de todos os povos mesmo. Era para essa diversidade étnica, diversidade cultural, e até no Brasil, quando a gente sai de um extremo e vai para o outro, muda a cultura, não muda? O jeito de falar é diferente, o jeito de comer é diferente. Em alguns lugares o açaí é uma comida salgada e em outros lugares a gente coloca leite condensado, o que talvez até seria uma agressão para aqueles que começaram a comer o açaí. Não é? É diferente. Tem gente que vai gostar de piqui e tem gente que não vai gostar. Ninguém é perfeito, não é mesmo, pastor? O que acontece é, essa diversidade não é para ser algo para nos constranger, ou para ser algo para tirar a nossa inquietação. Não é para ser algo desconfortável, porque a igreja do Senhor, ela é de todos os povos. É para ser natural, algo natural a gente ter gente diferente da gente no nosso meio. Talvez isso, em alguns momentos, vai gerar um pouco de atrito. Mas concorda comigo que até você sendo da mesma região, cidade, se você for criado por famílias muito diferentes e colocar na mesma casa, já vai ter um pouco de atrito, não vai? Os casados aí, me fala, foi tudo 100%? É alguém que põe a toalha em cima da cama e alguém que não gosta da toalha em cima da cama. É normal, nós somos diferentes. E Deus comprou essas pessoas. Você pode olhar aí para o seu lado e dar um sorriso aí bem largo para a pessoa que está aí do seu lado, porque Jesus pagou um preço por ela. Amém? E isso tem que encher o nosso coração de alegria. Por quê? Porque esse aí que está do seu lado, que às vezes vai tirar a sua paciência, você vai poder exercer um longo ânimo, foi comprado por Jesus, faz parte da igreja do nosso Deus. E na verdade, essa diversidade, essa diferença, ela não deve nos assustar, porque o que nos une é muito maior. Eles tinham ali então na própria liderança da igreja uma diversidade que poderia ser um problema, mas não era. E não é por causa de Cristo. E não é hoje para a igreja do Senhor por causa de Cristo. É o próprio Deus que junta essas pessoas. E esse elo que traz essa unidade é muito maior do que as nossas diferenças. Não importa, portanto, se você come piqui, se você não come, se você não é perfeito ou se você é. Não importa se você faz algumas coisas um pouco diferente dos outros. Queridos, esse é o lugar que Deus comprou um povo para si. E nós temos algo que nos une que é muito maior. Às vezes a gente tem que deixar de lado mesmo essas discussões secundárias e prestar atenção no que de fato é a nossa missão e responsabilidade. Olhando para isso, talvez essas coisas fiquem mais amenas de lidar, não é mesmo? O casamento também é assim. Se a gente olha só para o que nos afasta um do outro, talvez seja um problema. Mas o propósito da união é muito maior. E Deus nos fez assim, diferentes, mas um com Ele. E aqui, quando eles estão juntos, eles estão ali adorando ao Senhor. Eles estão ali no versículo 2, que a gente pode dar uma olhada. No versículo 2 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Então, a igreja ali era uma igreja de todos os povos e ela também era uma igreja que ouvia a voz do Senhor. No acampamento, nós usamos ali em João 10 a figura do pastor e das ovelhas que ouvem a voz do Senhor. A igreja, portanto, ela não vai ser de pessoas
iguaizinhas, vai ser de pessoas diferentes, mas que todas elas ouvem a voz de uma pessoa só, que é a do próprio Deus. E esse momento acontece, claro, no nosso particular, quando nós entramos no nosso secreto e nós oramos ao Senhor e nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos a voz do nosso Deus? Ouvimos. Mas tem algo de muito belo na coletividade, que enquanto nós juntos estamos adorando o Senhor, Deus fala conosco, Deus fala com a igreja dele. E isso é bom demais. E nós precisamos desse momento de comunhão, dessa congregação, desse culto coletivo, porque há algo do Senhor que Ele derrama sobre a igreja dele. Por isso que lá em Hebreus fala, olha gente, não deixe de congregar como é costume de alguns, não. A brasa, ela precisa estar no braseiro. Ela precisa estar junto com os outros para se fortalecer. E aqui o que está falando é, enquanto eles estavam adorando, o Espírito Santo falou. E aqui nós vemos que é uma prática comum dessa igreja, a oração e o jejum, coisas que eles aprenderam com o próprio Jesus, o bom pastor. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, ele se retirava por vezes para poder orar. Por vezes ele se distanciava, orava, trazia os ensinamentos. Ele também, antes de começar o ministério, ele fez ali 40 dias de jejum. Ele que era a própria palavra de Deus, a palavra em ação que estava no princípio criando todas as coisas. Ele poderia virar e falar assim, eu não preciso disso. Mas na verdade ele veio sendo esse exemplo, esse modelo, paradigma que a gente deve seguir. A oração e o jejum, portanto, vão ser disciplinas que o povo dele deve executar para que a gente possa ter um relacionamento mais íntimo. O jejum, o que é então? O jejum é você se abster do alimento, entendendo que toda a sua suficiência vem de Deus. Aí você virar e falar assim, olha, eu posso até ter fome, eu tenho essa necessidade fisiológica, mas durante esse tempo eu estou me abstendo porque eu preciso ouvir a voz do meu Deus. E a oração, essa conversa. A oração não é, portanto, para ser algo engessado ou para ser algo, como se fosse de falar de si para si mesmo. Não é você conversar com seus pensamentos, é você elevar a voz, é você conversar com uma pessoa. E faz parte do nosso relacionamento. Nós, quando queremos conhecer alguém, a gente não passa ali um momento conversando com ele? É assim também com Deus. E ele usou a oração, a leitura da palavra e o jejum como formas de relacionamento. Se ele nos diz que tem que ser assim, assim devemos fazer. A vida espiritual, portanto, na verdade, a nossa vida, ela precisa desses elementos para a gente ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor e para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Adolescente é engraçado. Lá na igreja eu trabalho com os adolescentes e por vezes a gente pede para um orar, gente, eles quase faltam morrer, Fica vermelho, mas eu não sei orar. Oração, ela vai se aprender orando. Mas tem um modelo para a gente poder dar uma olhada. Queria que a gente abrisse lá em Mateus 6, no versículo 9, a partir do versículo 9. E aqui, palavras do próprio Deus. Diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dos versículos 5 ao 9, ele vem trazendo algumas advertências. Vocês, quando orarem, não orem como os publicanos, não como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. A motivação da nossa oração não é que as pessoas olhem para nós e falem assim: caramba, quantas palavras bonitas. Eu não sei nem o que elas significam, mas falou bonito. Porque acontece. Não é para que as pessoas olhem para nós e falem assim: nossa, como ele é eloquente. Como essa pessoa sabe falar. Não, a nossa oração, ela é instrumento, ela é um meio de relacionamento. É para gerar intimidade. Não é, portanto, para que as pessoas olhem para nós e achem que a gente é cristão, mas é para que o Pai fale conosco e para que nós falemos com o Pai. E importa que nós sejamos conhecidos de Deus. E às vezes a gente se perde um pouco nisso. Jesus também trouxe alertas com relação ao jejum. Você não precisa andar esmorecido e ficar assim: ai não, é porque eu estou em jejum, eu sou muito espiritual. Não, lava teu rosto e não precisa ficar contando aos quatro ventos que você está fazendo jejum, porque importa que quem te veja? O teu Pai, o teu pastor. Ele precisa conhecer o que está passando no seu coração. É Ele que nós queremos ter esse relacionamento. Então, nessa igreja é algo que acontecia no particular, mas era algo também que acontecia coletivamente. Igreja que ora junto, ouve a voz do Senhor junto. Igreja que jejua junto. Igreja que tem esses momentos de adoração. Isso traz edificação para a nossa fé, fortalece a igreja e faz com que todos nós andemos juntos ali, sejamos guiados pelo bom mestre. Não é cada um escutando uma coisa diferente, mas todos no mesmo ritmo, na mesma toada, se fosse, assim, por rebanho. Mas eu não sei se vocês já viram, lá em Brasília nós temos experiência de colégios militares e, por vezes, nós temos adolescentes e jovens que chamam a gente para formatura. Gente, que coisa linda é a passada deles, aquela marcha, todo mundo caminhando ali igual, no mesmo ritmo, no mesmo passo. Tanto que se um errar ali, destoar, é facilmente percebido. A igreja do Senhor não é só um rebanho, por vezes é falado também como exército. Ela precisa caminhar junto numa única voz, que é a voz do nosso Senhor. Então, nesses momentos de adoração, de coletividade, eu preciso estar junto, porque eu quero ouvir a mesma voz que os meus irmãos estão ouvindo. Eu quero ter essa intimidade. E por vezes, como é bom você chegar e falar assim, e eu estava conversando com a Pamela lá no acampamento. Lembrei agora, Pamela, da gente virar e falar assim, e Deus me ensinou isso. Deus também me ensinou isso. Esse compartilhar edifica a nossa fé, irmãos. Nós precisamos caminhar junto, caminhar nessas disciplinas. Você vai fazer no seu secreto, mas você precisa também, nesses momentos de coletividade, caminhar em oração, em jejum e adoração. Falei hoje pela manhã que tem duas tarefas essenciais que a igreja precisa fazer. E uma é adorar o nosso Deus. E a outra é proclamar esse Deus. Essas duas, elas caminham juntas. E essa igreja tinha compreendido isso. Eles estavam em adoração. E logo ali, eles vão sair em proclamação. E nós vamos ver isso agora. Só tomar uma... Vamos lá para o versículo 3. Atos 13, no versículo 3. Eu vou ler um pouquinho, na verdade, do 2.
ou a parte B do versículo 2, que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, enquanto eles estavam naquele momento de adoração, o Espírito Santo falou para eles: separem-me, 2 ali dessa liderança. Gente, eles pegaram ali os melhores. Não tem hierarquia no reino espiritual, mas os que estavam preparados. Daqueles pastores e mestres que tinham no meio dessa igreja, separam 2, Barnabé e Saulo. E é interessante a gente ver que essa diversidade na igreja, ela não era só étnica, ela não era só cultural, mas ela também era de dons. Todos nós temos dons. Todos nós temos esses presentes que nós recebemos do Espírito Santo. Não ache, portanto, que você é uma pessoa que não tem nada para fazer. Ou que você não tem nada que você não possa contribuir para o reino de Deus. Deus concedeu dons a todos nós. E eles são diferentes. Imagina você construindo um muro, mas cada um tem uma ferramenta diferente. Então, o Fábio tem uma ferramenta, a Ágata tem uma ferramenta. Todos nós, mas a gente trabalha junto, com ferramentas diferentes. E aqui é importante nós ressaltarmos isso, por quê? Porque todos nós temos função. Ninguém vai ficar sem fazer nada. Todos nós trabalhamos para a missão de Deus. E aí, nesse momento de adoração, o Espírito Santo fala: separem esses 2, e a igreja acata. A igreja não fica preocupada. A igreja não começa: ai, mas vai tirar logo Saulo e Barnabé daqui? Como assim? Porque como nós temos funções diferentes, cada um vai exercer essa função e o reino vai ser expandido e a glória do Senhor vai ser aqui, espalhada na região. Precisa que isso aconteça. Então, ninguém fica com medo. É o Espírito Santo que está conduzindo. No começo, então, de Atos, nós vemos uma disseminação, uma expansão do Evangelho por conta da perseguição. E o Espírito Santo, por vezes, faz isso mesmo na igreja do Senhor. Vem uma perseguição, as pessoas vão saindo das suas cidades e nós vemos isso na história do cristianismo e o Evangelho se expande. No caso aqui, o Espírito Santo deu a instrução antes e eles cumpriram. Acontece das 2 formas. E é engraçado, a igreja ouviu o Espírito Santo que ministrou, o Espírito Santo ministrou, a igreja ouviu, aqui os 2 andando juntos. Não é a igreja desassociada do Espírito Santo, eles caminham juntos. O Espírito Santo na igreja. E por vezes, o que acontece é se a gente está muito perdido, talvez momentos de adoração, oração, jejum, para que a gente ouça a voz do Espírito Santo falar o que devemos fazer. E aqui ele deu a instrução, precisava que esses 2 fossem separados. E aqui nós vamos ver a primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Eles saem realmente em missão. E essa primeira viagem missionária, ela vai ter essa conotação mesmo de viagem. As outras, a segunda e a terceira, Paulo ele se delonga mais em algumas cidades. Essa não, ela tem a característica mesmo de uma viagem missionária. Mas não é sobre a viagem, e sim sobre o Espírito Santo que não age a parte da igreja em sintonia com ela. É a igreja que jejua e ora, a igreja que vai para todos os povos. A igreja que é de todos os povos, a igreja que ouve a Deus e a igreja que sai para todos os povos. É a igreja que está em missão, não é, portanto, uma igreja estática. A igreja, ela não é só para ser um lugar parado, porque a igreja são as pessoas.
não é esse edifício, não são essas paredes. E por mais que tenha aqui Igreja Presbiteriana Esperança, todos nós, quando sairmos daqui, somos Igreja Presbiteriana Esperança em ação em Campo Grande. Então, essa igreja precisa desse movimento para todos os povos. E nós sabemos que aqui em Campo Grande, e eu fiquei sabendo, né, agora que eu vim, nós temos outras culturas aqui. É de todos os povos. Tem algo lindo acontecendo no Brasil. Em outros lugares também, mas como nós somos do Brasil, vou falar do Brasil. Aqui nós estamos recebendo muitos refugiados. Em algum momento nós achamos que realmente nós sempre precisamos atravessar o oceano. E nós precisamos atravessar o oceano. Mas com tanto de refugiados que nós temos no Brasil, olha o alcance dos povos tão perto de nós. Venezuelanos, colombianos, paraguaios, tanta gente de tantos lugares do mundo estão aqui. Deus nos deu essa graça. Olha o Espírito Santo em ação, movimentando. E Ele usa essas circunstâncias e Ele mexe a igreja para que nós cheguemos a esses povos. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem essa direção do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem ouvi-lo, porque Ele está nos guiando. A missão é dEle, a missão é do próprio Deus. E Ele vai dizendo como nós devemos agir. E nós precisamos dessas disciplinas espirituais para que nós não percamos o caminho. É isso que Deus vai usar para recalcular, para direcionar os nossos passos. Ele vai usar a oração, a exposição da palavra para a gente estar sempre recalculado a rota dele. Mas te dizer uma coisa, Ele vai usar tudo isso e não se admire se for para expandir, para alargar. Você pode começar a sair daqui e seria uma atividade, uma aplicação muito interessante. De você começar a imaginar. Às vezes a gente perde o senso de imaginação. A gente fica tão limitado, né? E ontem o pastor falou sobre sonhos, sobre expectativas e como nós precisamos ressuscitá-los de vez em quando. Qual é o teu sonho para a tua igreja? Passe desse portão e comece a sonhar. Falar assim, Senhor, até onde o Senhor quer nos levar? Até onde o Senhor quer expandir a esperança? Até onde nós vamos chegar? E começar a orar. Tem formas de fazer missão. E eu quero trazer 3 pilares. E com certeza você já ouviu sobre isso. Nós fazemos missão orando, contribuindo e indo. Tem gente que usa um ou entre eles, né? Ou a gente ora, ou você está orando, ou você está contribuindo, ou você está indo. Na verdade, são os 3. Todos nós cumprimos os 3. Nós oramos, nós contribuímos e nós vamos. Seja atravessando a rua ou atravessando os oceanos. E olha que Deus tem dado a graça dos de lá atravessarem o oceano para receber essa palavra de nós aqui no Brasil. Aonde lá tem perseguição e o evangelho está fechado, tem gente chegando aqui. E nós aqui não temos esse contexto de perseguição como há em outros lugares. Queridos, a igreja de Antioquia, e por vezes nós usamos ela como modelo de envio missionário, ela estava ali bem antenada no que o Espírito Santo estava dizendo. Que nem eu falei, Atos são os atos da igreja através do Espírito Santo. E não está encerrado. Eu acredito que não está encerrado. Atos não acabou ali, porque a igreja continua agindo através do Espírito Santo. Que seja a igreja presbiteriana aqui, Esperança, agindo em Campo Grande e aonde mais o Senhor levar. E que nós possamos aqui,
Na segunda-feira, que nem eu falei hoje pela manhã, segunda-feira, todos nós estamos em missão. Você vai chegar no seu trabalho e falar assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje aqui? Como é que eu tenho que agir? O Senhor está me separando para o que hoje? Você faz parte do rebanho do Senhor. E você foi separado para uma missão. Então amanhã você já está sendo enviado para onde quer que o Senhor te levar, para você poder agir. E aí na hora que você passar daqui hoje, que você já comece com a oração e o jejum, para ouvir a voz do Senhor e compreender até onde essa igreja vai alargar as tendas. É uma igreja só. Mas o chamado e a missão, ela é coletiva? É coletiva. E ela é individual também. Tudo isso nós temos que ter esse aspecto do que eu vou fazer, do que eu vou orar, do que eu vou jejuar, da responsabilidade que está nas minhas mãos, que o próprio Deus me deu. E nós, como igreja, até onde nós vamos? Quero concluir encorajando. É difícil o missionário não falar sobre missão. É um desafio muito grande. Tem hora que eu viro e falo assim: gente, eu não vou pregar sobre missão. Não tem como, não tem como. Porque está no coração e está no cerne de quem é o próprio Deus. Ele está sempre em missão. Ele estava em missão, o Filho veio cumprir a missão e o Espírito Santo está em missão no mundo. Mas eu queria que você saísse daqui meditando, refletindo, onde é que você se encaixa nesse papel da missão? Da missão de Deus, da missão da igreja, para que vocês todos, um dia, quem sabe, no momento de adoração, oração e jejum, comecem a sonhar. Pastor, até onde nós vamos chegar? Pastor, até onde nós vamos alargar as nossas tendas? Quem sabe já com um ato de fé colocar mais cadeiras. Que nem eu falei hoje pela manhã, não é para que os templos estejam cheios. De uma certa forma, sim. Mas não é para crescer o número de membros só e ficar bonito, não. É porque se tem gente vindo para a igreja, é porque o evangelho está alcançando. Queridos, que isso esteja realmente latente no nosso coração. Que nós precisamos estar em missão. Você foi comprado, você foi remido, você foi redimido, você está aqui santo, separado para uma missão. E que nós possamos cumprir isso, começando amanhã. Amém? Oração, contribuição e o ato mesmo de ir. Esses três. Se há algo que você ainda não cumpre, coloca num propósito com o Senhor. Deus, eu quero orar por missões. Eu quero orar pelos missionários que estão espalhados no mundo. Eu quero orar para que povos sejam alcançados. Coloca essa chama em mim. Às vezes, procura aí e é só dar um Google. Qual é o país, qual é o povo que tem menos porcentagem cristã? Começa a orar por ele, até que tenha uma igreja plantada. Começa a contribuir. Ai, Cíntia, mas eu não tenho muito. Começa a separar do teu dinheiro algo para missões. E vá. Todos os dias. Eu contei esse testemunho um dia numa reunião com os adolescentes e vou repeti-lo aqui. Vocês não ouviram? Na minha adolescência eu fazia... na adolescência, na verdade, na juventude já. Eu entrei na UNB para fazer enfermagem. E o ônibus era bem demorado, eu pegava 2 ônibus para poder chegar na faculdade. Porque a UNB lá é de difícil acesso. Na verdade, a maioria das universidades estaduais, elas são um pouco mais fora, assim, do centro, né? E eu pegava 2 ônibus, minha casa era um pouco mais distante, então, para poder chegar na faculdade. E todo dia eu fazia uma oração. Senhor, coloque pessoas do meu lado. Coloque pessoas do meu lado.
Brasília é uma cidade que é conhecida pelas pessoas não serem muito simpáticas. Não é? Ó, fez assim. Não me ofendo. É mesmo. São mais individualistas. Não gostam muito de conversar, não. E se alguém chegar para você e já começar a conversar numa parada de ônibus, numa fila, você pode ter certeza que não é brasiliense. É alguém que foi de outro lugar. Mas eu sempre pedia, Senhor, coloque pessoas no meu caminho, coloque pessoas no meu caminho. E sentava no ônibus. E sentava bem do lado da janela para que alguém chegasse aqui bem no corredor para conversar comigo. Gente, muitas pessoas Deus colocou naquele lugar. Pessoas que eu conversava dentro do ônibus e depois eles iam parar lá na minha igreja. Eu ficava tão feliz, tão feliz. Eu até me achava mais ousada do que eu sou hoje. Mas começou como uma oração. Senhor, coloque pessoas no meu caminho. E por vezes eu tenho que me lembrar dessa oração no dia a dia. Senhor, coloque pessoas no meu caminho. E por vezes aparece alguém numa fila que você não espera que vá conversar. Às vezes a fila está demorada e a pessoa começa a trocar uma ideia com você e você pode ali falar de Cristo para aquela pessoa. Comece com uma oração. Senhor, coloque pessoas no meu caminho. Que a gente faça isso de forma individual e que a gente também possa fazer isso na congregação dos santos de forma coletiva. Amém?